Olá, pessoal, professora Dineia, professora aqui do CPC. Estou organizando aqui porque agora nesse momento EAD nós temos que trabalhar com várias telas quando estamos trabalhando em casa. E espero que vocês estejam me ouvindo bem, que esteja bom esse áudio, porque a gente vai ter uma pequena correção aqui do nosso simulado, que eu elaborei com bastante alegria, com bastante dedicação para vocês ao longo das últimas semanas, para que vocês pudessem treinar, para que pudessem testar a capacidade de resolução, o tempo de resolução de questões de vocês e aperfeiçoar um estudo que eu sei, tenho certeza que vocês estão fazendo há bastante tempo para a realização de um sonho de vocês. Nossa tarefa, que é uma tarefa muito importante, uma tarefa muito bonita, que é a de colaborar, né, para a realização desse sonho de vocês, colaborar para que vocês alcancem os objetivos de vocês. Então, eu fico muito feliz, quero convidá-los a me acompanhar no meu Instagram, imagino que vocês já estejam seguindo o Instagram do CPC, se não estão, dá um clique lá para acompanhar as novidades, os cursos, os preparatórios, as dicas. Quero também convidar vocês a acompanhar o meu Instagram, @profdineziliero, de modo que a gente possa trocar ideias, que vocês possam tirar dúvidas, professora, na questão tal que a senhora elaborou no simulado, fiquei com dúvida, o gabarito que a senhora colocou, eu coloquei outro, a minha fonte foi essa, etc. Enfim, né, estou aqui para trocar ideias com vocês, para que a gente possa juntos ter um caminho aí de sucesso, porque o sucesso de vocês também é o meu sucesso, eu estou junto com vocês em qualquer momento, inclusive depois da prova, se tiver que elaborar algum recurso, vocês podem procurar o CPC, podem me escrever, vamos com tudo, tá bem? Então vamos lá, então, são poucas questões aqui do nosso simulado, espero que vocês tenham utilizado aquelas técnicas que eu sempre sugiro para os alunos de correção antes da elaboração, não, antes da resolução das questões, perdão, que é dar uma lida na legislação, ler o material, faz lá o seu esquema, o seu resumo e depois você vai para as questões para testar esse seu conhecimento, porque eu sempre acredito que ir direto para as questões pode fazer com que o aluno imediatamente sofra aí algum revés, no sentido de não ter conseguido marcar a questão porque não tinha lido, porque leu, né, mas não entendeu. Então, acho que é sempre importante estudar antes, fazer uma revisão, fazer algum tipo de resumo e depois você vai para a resolução de questões. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Então, vamos lá, primeira questão, só vou diminuir a iluminação aqui, tá? Acho que ficou melhor agora. Primeira questão tá aqui. Caberá a convocação de sessão legislativa extraordinária da Câmara. Então, aqui, referente a uma questão de competência, né, da convocação de sessão legislativa extraordinária por parte da Câmara. Então, aqui nós temos 5 alternativas de múltipla escolha. A quem caberá, qual é a competência, né, do órgão, que pode ser aqui ao presidente, conforme a letra A, quando houver relevante interesse público, que pode ser ao prefeito ou à comissão representativa, para a posse dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, e em caso de decretação de estado de sítio, de urgência ou de interesse público relevante. E é importante que essa questão ela também já traz várias informações que vocês podem utilizar posteriormente para o estudo de vocês, para complementar, né? Aquele aluno que vai lá de alternativa por alternativa para ele verificar qual é o que está incorreto ou a que se refere essa alternativa, também é uma forma de você estudar e fixar bastante esse conteúdo. Letra C, que é a maioria qualificada dos seus membros, e aí qual vai ser a maioria qualificada dos membros, né? Vai ser diferente da imediatamente superior, que é a maioria simples. A maioria qualificada refere-se a todos os membros, né, que compõem aí, então, a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal. Então, você tem aí a maioria simples como todos aqueles que estão presentes, por exemplo, numa sessão. E a maioria qualificada ou maioria absoluta, que são as expressões que nós temos hoje como sendo, então, acima o número total, né, dos membros, e que você vai acrescentar, por exemplo, a partir da metade mais um, né, ou mais um e meio, dependendo de como, se ficar um número quebrado, se for um número quebrado. Então, aí no caso você vai pegar todos os membros que compõem a Câmara Legislativa e a partir disso você vai ter uma maioria qualificada.
a maioria simples é somente dos membros que estão presentes na sessão. Então, não poderia ser maioria simples, porque é uma convocação extraordinária, portanto, sempre que for algo extraordinário, que não é ordinário, que não é a praxe, portanto, vocês têm que pensar em algo muito maior, né? Em algo que exige um número maior de pessoas concordando em concordância. Então, aqui eu ficaria entre a maioria qualificada dos membros, descartaria a maioria simples por essa razão, e o prefeito em qualquer circunstância. Entretanto, o prefeito em qualquer circunstância, num caso como esse, também poderia aparecer, inclusive, abuso de autoridade. Portanto, aqui me parece, e espero que vocês tenham acertado, que a resposta mais sensata é a maioria qualificada dos membros que vão, a partir de um número superior à metade de todos que compõem, vão decidir por uma convocação de sessão legislativa extraordinária. E que é, então, portanto, a letra C, a alternativa correta, que vai estar lá no artigo 35. Caberá a convocação de sessão legislativa extraordinária da Câmara ao prefeito quando houver relevante interesse público. Então, aqui é em qualquer circunstância, portanto, está errada, é só quando houver relevante interesse público, o que justificaria um ato, então, de arbitrariedade ou de abuso de poder, que poderia ser levado até essa situação, caso alguém não concordasse, né? Justificaria pelo fato de ser relevante interesse público. E dois, ao presidente ou à comissão representativa para a posse de vereadores, prefeito e vice-prefeito, e em caso de decretação de estado de sítio, de urgência ou de interesse público relevante, né, que são casos extraordinários e, portanto, que justificariam a medida. E 3, que é a nossa alternativa, a maioria qualificada dos seus membros, que também foi uma redação dada pela emenda à lei orgânica número 16, que eu acho sempre importante colocar alguma atualização, porque os alunos, eles então verificam a importância e o porquê que isso foi realizada, dessa atualização, e acabam sempre estudando pela legislação mais recente, pela legislação mais atualizada. Então, aqui, portanto, é a nossa letra E, é a nossa alternativa correta. Questão número 38, a respeito do regime próprio de previdência social do município de Canoas, assinale a opção correta. Então, aqui nós temos a identificação, né, de que a questão está se referindo ao regime próprio de previdência social do município de Canoas, que é muito importante, todos vocês sabem, uma vez que todos nós esperam chegar a esse momento, que é o momento de ter que resolver as situações previdenciárias, né, durante a nossa vida. Então, portanto, isso importa bastante, vocês têm que saber, são questões sempre muito latentes, sempre de muita importância dentro do serviço público. Então, eu vou analisar cada uma das alternativas. Aqui nós não estamos buscando a incorreta, estamos buscando a alternativa correta. Portanto, aqui nós vamos ter 4 alternativas erradas, com alguma situação de flagrância, que denomina como a questão correta, e uma apenas que vai estar totalmente correta. Vamos lá, então, para a primeira delas, a letra A. Acidente de serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo que se relacione diretamente com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa perda da capacidade para o trabalho. Então, muito cuidado nessas questões, porque elas têm muita informação, né? Então, você vê um parágrafo aqui, ele está cheio de informação, e você tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Você vai ver no artigo 28 que está a resposta da letra A, nossa letra A aqui, que não é a nossa alternativa, tá? Porque ali você tem como resposta que acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício de cargo e que se relacione direta ou indiretamente, né? Então, nós sabemos disso, grosso modo, já se vivencia isso também pela CLT, já se sabe dessas relações de acidente de trabalho, então muitas vezes o próprio conhecimento que vocês já têm pode ser utilizado numa questão como essa, para que vocês possam ter aí a alternativa correta. Então, nesse caso, a letra A, ela está errada, porque ela menciona apenas a relação direta e não relação direta ou indireta com as atribuições deste. Letra B, o valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habituados à pensão por morte, ou, na falta deles,
aos seus sucessores, dependente de inventário ou arrolamento na forma da lei. Veja, então aqui, da mesma forma, ali no artigo 61, nós vamos ter que esse valor, tá? E aí eu vou virar um pouquinho aqui, né, para que vocês possam ver. Esse valor, ele vai ser recebido, todas as informações aqui estão corretas, mas é independentemente de inventário ou arrolamento na forma da lei, tá? Então, não é dependente de inventário ou arrolamento, é independente de inventário ou arrolamento na forma da lei, é que esses valores, eles poderão ser acertados, que se vai poder resolver isso, certo? Então, mais um detalhe, que tem aqui também a parte de direito civil, a parte de sucessões e também uma parte importante de direito previdenciário, certo? Então, a letra B também não é a nossa alternativa correta nessa questão. Letra C, a autoridade administrativa ou o servidor que, no exercício de suas funções, deixar de efetuar os recolhimentos ao fundo, incorrerá, respectivamente, em crimes de responsabilidade pelo descumprimento de lei ou em falta funcional prevista no regime jurídico, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou criminal cabíveis. Gente, aqui é muito importante, nós temos muitas informações aqui, de novo, informações importantes. Veja, todas as prefeituras, elas têm o fundo, né? Esse fundo, ele é sagrado para os servidores. Eu já trabalhei muito com fundo em relação às prefeituras, em relação à discussão desses valores, a discussão de recolhimento, atualizações, enfim, são matérias realmente complexas, mas que os servidores sempre têm muito conhecimento. Inclusive, quando eu atendia, o servidor, ele sabia muito, ele tinha decorado todos esses critérios, todas essas considerações, e é o que efetivamente vocês vão ter que fazer também, porque eu tenho certeza que vocês vão entrar nesse cargo aí que vocês estão almejando, que estão estudando. Veja, então aqui no artigo 19, nós temos a questão, né, de incorrer respectivamente em crime de responsabilidade pelo descumprimento de lei e em falta funcional. Então, errada a letra C da nossa questão, errada porque ela dá duas opções como se não fosse possível, né, essa concomitância. Então, ela coloca ali descumprimento de lei ou falta funcional, que são coisas diferentes, são esferas diferentes e independentes, vocês sabem disso, estudam direito administrativo e aqui a gente acaba revisando também um pouco de direito administrativo ao falar disso. Então, aqui nós temos instâncias independentes e, portanto, você tem crime de responsabilidade por descumprimento de lei e falta funcional também, que está prevista lá no regime jurídico, que provavelmente vocês estudaram também e já estão sabendo dessas questões, certo? Então, portanto, a letra C não é também a nossa alternativa, portanto, ela é a alternativa incorreta. Letra D, nós temos aqui, será computado integralmente o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide do regime jurídico estatutário, bem como o tempo de contribuição junto ao regime geral de previdência social. E ela está incorreta porque, conforme o artigo 57, tá, será computado o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, importante todos eles, isso é regra geral, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, certo? E não de regime jurídico estatutário. Então, veja ali um erro grosseiro, mas que tem relação, porque nós temos o regime jurídico estatutário, nós temos os demais regimes jurídicos, e isso, se o candidato não estudou, não lembrou desse detalhe, ele vai errar essa questão, né, na hora da prova. Então, é importante lembrar aqui que essas questões são questões de previdência geral e, portanto, essa leitura, essa compreensão de direito previdenciário no âmbito geral, ela te ajuda, ela contribui para que você também possa compreender no âmbito municipal essas nuances, certo? Então, é claro que vai ser computado, é claro que isso é somado e não existe isso de somente o regime jurídico estatutário, tá bem? Então, só nos restou uma alternativa para ser a nossa alternativa correta, que é a letra E, certo? Então, a letra E é a nossa alternativa correta, que ela vai falar acerca do que se considera união estável. Então, considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar,
quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou têm o prole em comum, enquanto não se separarem. Ah, mas tem outras questões, né, relacionadas hoje, que podem ser polêmicas, verificadas entre 2 homens, entre 2 mulheres. Gente, tem decisão, tem situações ali envolvendo já no Justiça Federal, mas não é o que está na lei. E, portanto, nós estamos falando de concurso que vai trabalhar o que está na lei. E eu acho importante colocar algumas questões polêmicas como essa, né, que isso está efetivamente na lei, ainda que tenha discussão, que possa ser trabalhado em outras instâncias e outras esferas, é o que nós temos ainda ali como válido na lei. Então, olha lá, no artigo 8º, são beneficiários da FAPEC na condição de dependente do segurado, aquela, né, verificada união estável entre homem e mulher, como entidade familiar, exatamente a redação do parágrafo 4º é a redação da nossa letra E. Portanto, a alternativa correta aqui da nossa questão, número 38, é a letra E de Equador, tá bom? Ah, mas eu acho que é uma questão que poderia ter discussão, etc e tal. Pois é, mas essa discussão ela não teve no corpo da lei, não foi centrada ainda, né? E aí não cabe a nós, nesse momento, fazer elucubrações dessa natureza, certo? Espero que efetivamente vocês tenham acertado todas as questões, inclusive estas que eu elaborei. De novo, me coloco à disposição de vocês para dúvidas ou quaisquer outras que vocês tenham em relação às questões, discussões, etc. Sigam o CPC nas redes sociais, né, em todas elas, e também convido a me seguirem no meu Instagram, @profdinesileiro, lá no Facebook também, no LinkedIn, onde vocês acharem mais adequado, tá bom? Boa sorte a todos vocês, estou à disposição caso vocês precisem.